vamos falar um pouco hoje sobre embalagens. A embalagem, ela faz parte hoje, dentro dessa realidade do marketing, como algo que faz parte do próprio produto e configura a essência da própria marca. Hoje, a gente, embora quando a gente vai buscar em livros de marketing, que a gente classifique a embalagem como envoltório, e eu acho que essa palavra é uma palavra assim, tipo, bem anos 60, que envoltório é algo que envolve. A gente já evoluiu desse ponto de embalagem envoltório, porque quando eu me lembro de embalagem envoltório, me lembra de quando eu era criança e ia na feira, que as pessoas embalavam as coisas com jornal. Não sei se vocês chegaram a ter essa experiência, né? De chegar lá e as pessoas embalarem lá com jornal, embalarem com papel pardo. Isso era o conceito, né, do envoltório. Para que serve a embalagem? Para envolver um produto, para acomodar aquele produto, se ele for líquido, para conter ele, se ele for a granel, e só. Essa era a ideia da embalagem. Com o passar do tempo e com a evolução mercadológica e com o acirramento da concorrência, as marcas entenderam que a embalagem era um diferencial de mercado e que era um componente mercadológico que faz parte do próprio produto. Muitos produtos são a embalagem em si. Se a gente for pensar, existem produtos que não fazem o menor sentido ou que não têm o menor apelo de mercado se não tiverem aquela embalagem específica. Produtos infantis têm muito essa pegada. Vocês já foram em supermercados, já viram em farmácia? Existem, por exemplo, shampoos infantis que tem lá o formato do Homem-Aranha, ou o formato do Bob Esponja, o formato de um determinado super-herói, ou um carrinho, enfim. Se não fosse aquela embalagem do Homem-Aranha, do Bob Esponja, seria só mais um shampoo infantil numa embalagem normal, como o Johnson, como qualquer outro. O diferencial de compra daquele produto é a embalagem. É o que faz a mãe comprar para a criança. E muitas vezes, aquele produto que está ali dentro, nem necessariamente estou falando do shampoo infantil ali do Homem-Aranha, do Bob Esponja, nem necessariamente de uma marca que as mães considerariam boa. Muitas vezes, o produto também não é nem considerado tão bom. Eu não consigo enviar agora, porque se eu parar agora, eu tenho que sair daqui, abrir um outro computador para enviar. A aula está no link da aula 14. Ela tem que abrir o SIGA. Se alguém conseguir aí, abre o SIGA, copia lá o link da aula 14 e manda, senão eu vou me desconcentrar aqui. Eu já tentei mandar para ela, mas não estou conseguindo, tá? Se alguém puder fazer isso, eu agradeço aí os colegas, tá? Bom, então a gente tem, dentro da história da embalagem, todos esses aspectos, que é importante a gente ponderar. A embalagem, ela é um subconjunto, daquilo que a gente chama de produto. Ela faz parte de toda essa parte do produto. E ela agrega ou não a um produto, dependendo de quanto estrategicamente for pensada essa embalagem. Como eu falei, às vezes você tem lá um shampoo de maçã verde infantil, que é igual a tantos outros shampoos que você tem no mercado, e você vai lá e bota numa embalagem de um personagem licenciado. Essa embalagem por si só vai alavancar a venda do seu produto. Talvez o seu produto, com uma embalagem comum, normal, não tivesse a mesma aceitação de mercado que você tem. Eu até conheço mães que, por exemplo, falam, comprei aquele shampoo do Homem-Aranha. Tive que jogar o produto fora, porque o produto não é bom, botar lá o Johnson dentro para poder utilizar. Mas em algum momento ele teve que comprar aquele produto pela embalagem. Muitas vezes a embalagem dá conveniência de uso. Então, uma coisa é o bombom que você vai consumir numa embalagem para você, outra coisa é o bombom que você vai comprar para presentear. E você sempre vai levar em consideração, quando um produto tem apelo para presente, a embalagem que ele tem, a apresentação que ele faz. Ou, às vezes, a questão da utilização. Às vezes você deixa de comprar um biscoito, um produto, porque é muito grande, porque a embalagem não tem como você conservar.
Um grande exemplo que a gente tem hoje nessa questão de como pensar a embalagem muda e faz com que, às vezes, você tenha um produto novo, é o clube social. Eu acredito que todos vocês conheçam o clube social. Se você for pensar no clube social, o clube social é um biscoito salgado, né, que é estilo snack, que tantas outras marcas tinham. E que a própria marca Clube Social, né, o fabricante do Clube Social, tinha, né, que era o antigo Salpete, né, que acho que até ainda existe no mercado. E ele fabricava esse biscoito, que eram 2 torres de biscoito salgado, vocês devem lembrar, que ele ainda tem disponível no mercado, cada uma numa embalagem de plástico incolor, e as 2 juntas formam uma embalagem só. E esse produto está disponível no mercado desde que o mundo é mundo. Me lembro de comer esse biscoito criança. Só que esse produto nunca teve uma aceitação muito ampla no mercado, porque é um produto difícil, né? Você sai com um pacote daquele, uma torre daquela, que é uma embalagem que não é muito resistente, vai comer na rua, depois você não tem muito como guardar, tem que prender com alguma coisa, né? Cada um tem a sua técnica. Enfim, era um biscoito que estava no mercado, etc. E as pessoas queriam comer um biscoito salgado, mas queriam a conveniência. E aí a nova embalagem, a embalagem do Clube Social, quando o Clube Social surgiu, foi nessa ideia. A gente já tem a massa do biscoito, o biscoito já existe aqui, mas ele não tem muito apelo de mercado, porque o público quer alguma coisa que dê para colocar na mochila, na bolsa, para fazer um lanchinho rápido. E aquela torre não é nada conveniente. Não era uma embalagem que fazia o biscoito vender. Então, veio a história da embalagem, né, pocket, que você consegue levar para um lugar e para outro. Né? Você abre lá o pacote, tem vários pacotinhos dentro, você coloca e leva. Isso trouxe não só mais conveniência para o consumidor, mas também uma nova demanda de mercado e uma linha de produto que se expandiu. Né? Então, o Clube Social depois ganhou N versões, recheado, né, sabores, etc. Fugiu da massa básica, que era o Alpete, graças a uma embalagem que trouxe inovação para aquele biscoito. Então, muitas das vezes, a gente já tem o produto na nossa linha de produção, a gente só não tem a ideia genial que pode ser da embalagem para transformar esse produto em algo que o mercado precise. Então, muitas vezes, a forma como você embala um produto pode limitar o consumo dele, seja porque ele é muito grande, seja porque ele é muito pequeno, ou seja porque ele não cabe dentro das expectativas do mercado consumidor. Então, é importante que a gente tenha essa visão de que a embalagem ela atua, podendo potencializar um consumo ou, muitas vezes, limitar o consumo de um determinado produto. Se você entende que o teu produto tem N possibilidades, o ideal é que você tenha embalagens diferenciadas, né? Embalagens que vão atender aquelas determinadas demandas sem que você perca o mercado consumidor. A Coca-Cola, por exemplo, vai desde lá do caçulinha, tem a lata menor, né? Tem a embalagem de 600, tem a embalagem de 1,5 litro, até chegar lá na embalagem família, para que você consiga atender a todas as demandas e não faça com que o mercado consumidor tenha que escolher, eu compro individual ou eu compro para todo mundo que vai sobrar na geladeira. Não, certamente vai ter ali, de forma intermediária, algum tipo de produto, algum tamanho de produto, de embalagem que vai te atender. Então, as embalagens, elas têm esse processo criativo. As embalagens, elas, com o tempo, elas precisam ser repensadas, remodeladas. Hoje a gente vive num momento tecnológico onde aquilo que era legal hoje, daqui a 5 anos, pode ter uma tecnologia diferente e você precisar mudar. As embalagens, elas sofrem muita pressão para serem ambientalmente corretas, né? E hoje o mercado passa por isso. Então, nem sempre a embalagem mais barata é a melhor, né? Ou vai ser a melhor para segmentar o seu produto, ainda que seu produto seja um produto popular. E quando a gente pensa em embalagem, a gente tem que pensar em logística, né? Porque quando a gente fala de embalagem, a gente fala de uma série de níveis de embalagem, como o nosso material fala. Desde a embalagem primária, que é aquela que tem um primeiro contato com o produto, até a embalagem secundária, que é opcional, né? Todo produto, quando tem uma embalagem, ele sempre vai ter
A embalagem primária, que é aquela que tem o primeiro contato com o produto. Dando um exemplo para vocês, a gente tem, acho que no nosso material, é a pasta de dente, o creme dental. O creme dental está dentro do tubo de plástico, né? Hoje é de plástico. Essa embalagem do tubo de plástico é a embalagem primária do creme dental, que é a que tem o primeiro contato com o produto. E essa embalagem pode ter uma embalagem secundária, que no caso da pasta de dente, é a caixa de papelão. É a embalagem secundária. É aquela que vem depois da embalagem primária. Mas essa embalagem secundária, ela geralmente não é obrigatória, né? Quando as empresas tentam fazer algum planejamento para reduzir custos de embalagem, dependendo do segmento que elas estejam, elas tendem a eliminar a embalagem secundária, porque ela é um custo. Mas a embalagem secundária, ela exerce um papel bem grande, que é um papel de marketing, mercadológico. Porque quando a gente vai no ponto de venda, a gente vai ver a embalagem secundária. É ela que atrai a gente, né? A caixa de papelão do tubo, da pasta de dente. Então, a gente vai ter aí, quando pensar a gestão das embalagens, pensar que tipo de produto eu tenho, quanto custa esse meu produto, para entender quantos níveis de embalagem eu vou precisar ter. Muitos produtos vão além, não tem só uma embalagem secundária, tem mais de uma embalagem secundária. Lembrando que não existe embalagem terciária, nada disso, só vai até a secundária. Você pode ter 3 embalagens secundárias, tá? Então, a embalagem primária, primeiro contato com o produto, embalagem secundária, né, a caixa lá de papelão, onde o tubo vai dentro. E, por fim, a gente tem a embalagem de embarque. A embalagem de embarque é aquela embalagem pensada logisticamente para ver quantas embalagens eu vou colocar ali para transportar, né, esse produto até os lojistas, né, até o mercado. Então, você tem lá, a gente hoje já tem uma realidade que a gente vai muito mais a atacadão, né? E a gente vê lá as caixas fechadas com 24 unidades, por exemplo, de pasta de dente. Então, aquela caixa de papelão é uma embalagem de embarque que permite transportar aquele produto durante o trajeto ali, fazendo com que ele chegue até o ponto de venda. Essa embalagem de embarque, de modo geral, ela é uma caixa de papelão. Ela não tem muita, digamos assim, ela não tem muita elaboração, né, visual, gráfica. Né? Ela tem as informações básicas que são fundamentais ali para o produto, mas ela não tem muito detalhamento mercadológico e nem precisa ter, porque é uma embalagem que, de modo geral, vai ser descartada. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com as embalagens primárias e as secundárias, quando existirem. E a embalagem, ela representa esse canal de comunicação entre a empresa e o mercado. Muitas embalagens trazem lá os benefícios do produto, funcionam como um mini comercial do produto no ponto de venda. Então, tudo isso tem que ser ponderado na hora de construir uma embalagem. Que cores usar, que tipo de informações são obrigatórias daquele segmento que aquela embalagem tem que conter. Isso são pensamentos que a gente tem aí. O nosso material, ele detalha um pouco mais sobre isso. Uma outra coisa que a gente tem relacionado às embalagens é a questão da rotulagem. O rótulo, ele faz parte da embalagem, né? Ele é um subconjunto da embalagem. A embalagem, a gente entende, vou pegar aqui um frasquinho que eu tenho, a embalagem é esse plástico, não sei se dá para ver, é um plásticozinho que tem aqui um produto, tá? Essa é a embalagem. Isso aqui é uma embalagem de álcool em gel, tá? Isso aqui é a embalagem. Ela não tem nome. Se vocês perceberem, esse lado aqui não tem nome. Mas desse lado, existe um rótulo. Esse é o rótulo. Ele faz parte da embalagem. Ele é um subconjunto da embalagem. Não tem como ter um rótulo sem ter embalagem, tá? Mas a gente pode ter uma embalagem que não tenha rótulo, que seja genérica. Hoje, a tecnologia de embalagem, ela é muito aperfeiçoada, a modo que hoje a embalagem e o rótulo, eles se fundem, né? Tem embalagens e coisas que você tem a impressão na própria embalagem do nome, das informações, do rótulo. E existem outras que são etiquetas afixadas.
né? Por exemplo, a embalagem PET da Coca-Cola tem lá um plástico em volta, mas na lata já está impresso na própria lata. As duas possuem rótulo, tanto a embalagem da lata quanto a embalagem PET, que tem aquele plástico. A diferença é que cada tipo de matéria-prima, demanda um tipo de rotulagem, tá? Mas ambas possuem rótulo. O rótulo é que traz as informações. O rótulo é que traz as informações referentes ao produto. Então, a gente tem essa necessidade de que toda vez que tem uma embalagem, a gente vai ter que colocar a rotulagem, ou seja, as informações que o produto precisa ter para chegar até o consumidor final. Essas informações, elas demandam questões relacionadas à legislação. Então, cada tipo de alimento, por exemplo, demanda algum tipo de informação. O rótulo, ele vai cumprir aí essas determinadas funções. Algumas informações, por exemplo, algumas coisas a gente sabe hoje que já são padrão, né? Data de validade, forma de uso, ingredientes, se forem alimentos, a questão calórica, de quantas calorias tem, se contém leite, se contém glúten, coisas nesse tipo, né? Mas cada tipo de produto tem a sua legislação específica para rotular aquele tipo de produto, né? Uma coisa que hoje a gente sabe que a maioria das embalagens tem é o código de barras, né? Hoje a gente já tem QR Code também, algumas embalagens já têm essa evolução do QR Code, mas a gente sabe que as empresas estão buscando trazer cada vez mais informação para o consumidor dentro dessas embalagens. As embalagens e os rótulos, elas podem trazer adicionais, como, por exemplo, receitas no verso, que é muito comum, né, no setor alimentício. No caso de alimentos, de produtos de alimentos ou alguma coisa para criança, se transformar em algum brinquedo educativo. Isso são coisas que podem acontecer, né? E que a embalagem pode agregar aí como diferencial.